Os Cosmocratas, Rádio Sinarquia. Viremos aqui novamente com temas bem complexos. Tentaremos não sermos achistas ou arbitrários e tentar ser os mais claros possível. Aqui uma série de assuntos. Um deles é o poder elemental. Oração versus ilusão. Visão versus plasmação. Vamos entender o porquê dessas dualidades. Por que uma coisa não é outra. Também vamos falar de incorporação versus sugestão. Vamos para o primeiro tema. Tudo é elemental. Isso não está nas leis herméticas, porque tudo é elemental. Então, na verdade, está de uma forma sintética, resumida. Tudo é mental. E depois tudo é polar. Ou seja, até ele é mental. Ele quem? O que cria. Então tudo é elemental, porque tudo é átomo. Átomo é um elemental, é um budátomo, é um criador, ou melhor, organizador. De um átomo sai 2, 3, 4, 5, 6, 7. De cada um desse surgem um universo para completar 7. Divididos ainda, ou subdivididos, por níveis ou subníveis, que vai dar aquilo da psicanálise dos 49 subníveis do subconsciente. O próprio subconsciente tem subníveis. Vamos chamar de inconsciente porque são coisas não vistas. Um irmão nosso do grupo de WhatsApp da Ordem Sinárica, J. Leandro, que a gente chama, regente à frente da nossa grandiosa Umbanda brasileira, ainda falou: os orixás vêm com os rostos cobertos, sinalizando que eles não precisam de olhos para ver. Quais olhos? Os olhos físicos. É uma visão de consciência, pois eles são consciência cósmica. Um nível mais elevado que o nosso dentro da hierarquia de visões. Perdão. Então, o que é a hierarquia? A hierarquia é uma distribuição de trabalho e não um nível que te coloca acima ou abaixo de alguma coisa. Veja pela foto. A semente está como que orando e indo em direção ao sol. O ser humano faz a mesma coisa, com a sua cabeça ereta, está apontando não para o alto, porque não há uma direção. O planeta tem alto para cima, para baixo, tudo é baixo e cima, tudo é igual, como é acima, é abaixo. Mas a sua cabeça sinaliza, sua coluna também, quer dizer que alguma coisa deve subir ou descer. Quem sabe não seja as duas coisas, porque é. Então ele junta a mão no peito. Aí vamos entrar na questão da oração, da fé, da criação, da crença. A crença sem criar, nada vale. Fé sem fertilizar também nada vale. Por isso a foto aqui representativa, ilustrando essa analogia. Então é preciso entender. Se tudo é polar, mas antes é mental, é importantíssimo entender o mental se pularmos para o outro degrau, que é a polaridade. Então, tudo pode acontecer na polaridade. Quando tudo é mental, apenas é ideia, é germe, embrião. Quando se torna polar,
já há um broto e um crescimento. Por isso que só há evolução onde há a dualidade. Porque a dualidade compara, daí você pode saber o que é alto, o que é baixo, o que é vir e o que é ir, de onde vim, onde estou e para onde vou. Aí você entende que esse trajeto ele é inevitável, lógico, porém simples. É algo imparável dentro de um círculo fechado que é o útero chamado universo. O pai está cuidando dessa mãe fora, só que ele não tem forma. É a não forma dando forma às criaturas, que aí dão com o seu mental uma forma para algo que não tem forma, que seria esse Deus conceitual. Talvez, esse criador, esse idealizador precisa tomar forma. É o que faltava. Sob a oração, orar é falar com Deus. Meditar é deixar Deus meditar. É diferente. Mas a oração, ela pode plasmar. Aí que vem o segundo assunto que a gente fala, que oração é versus plasmação. E visão versus ilusão, por exemplo. Eu posso pensar agora, por exemplo, aqueles que são mais ligados ao academicismo, mais lógicos, racionalistas, né? Racionalizam tudo tem que ter peso e medida. Tudo bem, é um dos atributos do mental. Mas daí eles conceituam que tudo que não é visto, que não está em pauta no academicismo, é fantasmagoria, é fruto de crenças, de mitos. Só que se perguntar agora para eles, Deus existe? Eles vão fazer uma imagem de Deus, né? Bem mental. Então, para eles, mesmo que neguem, um negacionista, ele ainda consegue fazer uma imagem de Deus. Mas é Deus? Não. E que força usa isso para plasmar a imagem, até mesmo para aquele que descrê? O elemental. Ele em forma mental. Partículas que se juntam no mental, na película mental, naquele plano mental, naquele mar mentalista, e cria uma imagem, mesmo negacionista. Eu acredito num Deus, mas é uma coisa toda preta. O preto vai aparecer para esse negacionista. O cristão vai ver um Deus de barba, porque é muito semelhante a ele, porque ele cria Deus também, a imagem e semelhança dele, como troca de um Deus que o cria como imagem e semelhança. E é tudo isso os elementais. Até falamos dos lípicas, aqueles anotadores. Não é aqueles anotadores. Eles guardam como bytes de informação, chips, guardam toda a memória da forma, de tudo que aconteceu, se manifestou. Então, se eu pensar num planeta distante, e já me aconteceu, por exemplo, eu pensei em 2012 no planeta X. Será que ele existe? Eu, fora da forma densa, eu faço uso da viagem astral, eu anuncio que queria pesquisar o planeta X. Aparece o planeta, exatamente como o representam, né, na arte. O que acontece? Eu pego e vejo. Só que aquele planeta, ele se desmancha e cai aos meus pés como se fosse um balão que furou. Como o elemental pode tomar qualquer forma, ele se plasma como ele é. E começa a falar comigo mentalmente. Porque não é elemental.
Eu estou num plano sutil onde tudo pode ser plasmado. Então, se eu pensei, eu posso mentir, eu posso criar uma ilusão. E eu fico meio revolto com aquela brincadeira do elemental. Não que o plano seja uma brincadeira, como dizem aí, que o astral é uma brincadeira de criança. Não, nós somos uma brincadeira de criança e gostamos de plasmar, de moldar. Eu pergunto mentalmente, porque ali não há articulação bucal, porque ali a natureza é econômica, a economia que a gente usa nas nossas finanças, termo que a gente roubou dela. Na natureza nada se cria, tudo se imita. Perdão. O elemental me manda um sinal mental, me olhando fixo nos olhos astrais e me diz: você queria um planeta, eu te dei. Então isso faz nos convidar que tudo que a gente está vendo pode ser também plasmação, ilusão, uma coisa que está sendo vista, iluminada só dentro. Ela não tem um teor concreto. Então isso tudo faz a gente refletir. Mas quer dizer que eu não possa extrafisicamente ir realmente a um planeta físico? Sim, mas eu não vou vê-lo físico porque eu estou em outro, eu estou acima. Eu vou ver a parte física e a parte que compete igual ao nível de consciência que eu estou. Eu verei, se eu estarei no astral, eu verei a parte astral daquele planeta, a parte etérica mais adentro e mais adentro ainda um físico ofuscado. Então eu não estou vendo fisicamente, a não ser que eu vá com o corpo do meio, que é impossível humanamente ainda. Então, construímos naves, que nem nossos irmãos intraterrenos e extra, que possa nos possibilitar de ir com segurança, ainda voltar para contar história ainda vivos, porque o nosso corpo físico ele é muito frágil ao próprio plano físico. Aí temos a questão também da incorporação, possessão. Possuir dá a ideia de que você toma o lugar do objeto ou do sujeito. Na verdade, tudo se compenetra por espaços atômicos, mas não ocupa o mesmo espaço onde aquele átomo está. Então o que eu posso fazer é me aproximar, se eu sou um ser extrafísico, e vir sugerir o quê? O que já está na memória do influenciado. Não existe influência, existe fluentes, aqueles que têm alguma coisa dentro que possa aflorar segundo um estímulo de memória, de memorização, de relembragem. Então vem uma entidade e te lembra que você tem um vício dentro, tabaco, do alcoolismo, propenso à libidinagem, ver erotismo em tudo. Então ele te lembra aonde há ligações, onde há representações que ressuscitam em você memórias. Então isso tudo é muito interessante, é um laboratório a céu aberto a vida. Só está faltando nós sermos cientistas. Então, realmente não dá para brincar com a maionese astral, como diz o nosso grandioso Wagner Borges, estudioso e praticante da área, mas também não brincar com a maionese física, porque tudo é ilusão, porque tudo que muda não pode ser real. Você imagina você tratar com alguém, afirmar uma jura ou uma promessa. Daqui a pouco ele muda de ideia. Você vai dizer, você não é real, você mente. Então não vai acontecer aquilo. Então foi uma ilusão. Você acreditou e depois a situação mudou, porque a pessoa mudou de ideia. Então ela não é real. Esse ser que não cumpre algo que foi prometido, que foi direcionado, mudou o caminho, está se iludindo a você, aos outros e a si mesmo, porque nem ele mesmo depois vai achar o caminho.
Então fica inútil todos os caminhos. Então, veja que importante para entender a si mesmo, entender essas coisas, gente. Isso é parte da vida. A vida não é apenas viver. Ah, eu estou vivo, vou respirar, eu trabalho, eu me articulo, eu tenho família, contraio prole, eu sorrio, eu choro, eu sou humano. Você não sabe se você já é humano, você está humano. E primeiro devemos lembrar que somos humanos para aí ter o caminho, né, na promessa que nós fizemos de vir para cá, seres humanos, cumpri-la, para daí lembrar o caminho para o divino que somos, viemos e se esquecemos. Então tudo isso leve em consideração, né? Não é brincadeira, não é chacota, não é invenção, porque tudo pode ser mola de evolução. Paz reverencial a tudo.